Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse canal a gente fala sobre análises clínicas. Então, se você se interessa sobre esse assunto, é só me seguir lá no Instagram, doutorafrancine.analisesclínicas, e se inscrever aqui que sempre tem novidades. E o tema de hoje é como avaliar um lipidograma em relação aos valores de LDL. Como assim? Provavelmente você já deve ter visto um lipidograma e daí lá no cantinho valores de referência de LDL tem assim alto risco, muito alto risco, baixo risco. Aí você fica pensando o que que isso significa? Como que eu vou falar para o paciente qual que é o risco dele? Será que aquele valor de LDL que ele está apresentando está ok ou não? Para sanar essa dúvida, eu trouxe esse vídeo. E agora eu vou compartilhar já com vocês a nossa tela para que eu consiga aí mostrar para vocês, né, os exemplos através dos slides. Então, vamos falar sobre a interpretação dos valores do LDL. Para nos situarmos nesse mundo aqui de LDL, ele faz parte do lipidograma e é uma lipoproteína, ou seja, é uma proteína que transporta o colesterol. Então, a gente já conhece que ele é conhecido como, sabe, né, que ele é conhecido como colesterol ruim. Por quê? Porque como ele transporta grande quantidade de colesterol, esses LDL, eles podem se depositar nos vasos e acabar interrompendo o fluxo sanguíneo, podendo levar até um infarto agudo do miocárdio. Então, devido a isso, a gente sempre pensa em controle desse LDL. Por quê? Porque ele tem um risco cardíaco. Sempre que o paciente tem valores aumentados de LDL, ele tem um risco cardíaco, certo? E é esse o ponto do que avalia o cardiologista, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo desse lipidograma. Trouxe os valores de colesterol total, HDL e LDL. Então, se vocês observarem, quando a gente olha no colesterol total, a gente tem valores de referência para desejável. Então, ó, menor do que 190 miligramas por decilitro é o desejável para aquele paciente. Essa paciente está com 117, tá ok? Quando a gente pensa nos valores de referência para HDL, também tem como desejável maior do que 40. Então, se o paciente tem maior do que 40, tá ok. Nesse caso, ela tá ok? Não, é uma mulher, tá, gente? Mulher, 63 anos. Não tá ok, porque tá com 35, então abaixo ela deveria aumentar o seu HDL. E o colesterol LDL? Quando a gente vai avaliar, né, o valor de referência dele, ele aparece dessa forma para nós, ó. Desejável, com ou sem jejum, risco baixo, risco intermediário, risco alto e muito alto. Mas o que que isso quer dizer, né? Então, por exemplo, essa paciente ela tem 65 miligramas por decilitro. Aqui quer dizer que ela tem abaixo de 70. Ela tem um alto risco? É isso mesmo? Não, gente. Isso daqui, essa estratificação de risco que a gente fala, primeiro a gente tem que saber qual é o risco do paciente para saber se o valor de LDL está desejado. Como assim? Digamos que essa paciente, ela tem lá um risco baixo, né? Primeiro item aqui, ó, risco baixo. Se ela tem um risco baixo, quer dizer que eu desejo que o LDL dela seja menor do que 130. Então, se ela tiver um risco baixo, tá ok, 65. Se ela tiver um risco intermediário, ela deve ter o LDL menor do que 100. Deu 65, tá ok? Se ela tiver um alto risco, ela deve ter o seu LDL menor que 65. Também tá ok. Agora, se ela tiver um muito alto risco, ela deveria ter o seu LDL menor do que 50. E ela não tem, ela tem 65. Então, aí já não é um valor desejável. Só que aí você se pergunta, como que eu sei o risco dessa paciente? Como que eu sei que ela é um baixo, alto, intermediário ou muito alto? Para eu saber isso, eu tenho que calcular através dos seus fatores de idade, de hipertensão, valores de HDL, se é fumante, se é diabético. Por quê? Porque cada fator de risco aumenta a sua probabilidade de ter maiores problemas cardíacos. Então, quando eu penso nessa estratificação de risco, nada mais é do que determinar se aquele paciente apresenta um risco alto
de ter infarto, por exemplo, ou um risco baixo. Então, quanto mais jovem é essa pessoa, menor é o seu risco. Se ela não tem diabetes, menor é o seu risco. Se ela não é hipertensa, menor é o seu risco. Então, eu posso ter até um valor maior de LDL que não vai fazer diferença na vida dela, entendeu? Agora, se eu tenho um risco muito alto, essa pessoa ela é hipertensa, essa pessoa ela é diabética, essa pessoa tem baixo HDL, essa pessoa tem alto colesterol total. Entendeu? Todos esses fatores somados fazem com que ela seja uma paciente que tem um risco cardíaco muito grande. Então, ela é classificada como muito alto risco. Então, o que que eu quero? Eu preciso que essa paciente tenha valores de LDL baixo. Eu preciso que ela tenha pouco colesterol na corrente sanguínea. Então, é isso que faz a interpretação. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu calculo esse risco, né? Então, primeira coisa, o score de risco, né? Que estima o risco de infarto do miocárdio ou até AVC, acidente vascular encefálico, né? Insuficiência vascular periférica ou insuficiência cardíaca em 10 anos. O que que isso quer dizer? Qual que é o risco do meu paciente de ter um infarto, por exemplo, daqui 10 anos? Ele tem um alto risco, um baixo risco ou um risco intermediário? Para eu determinar isso, preciso de três etapas. Primeiro, a gente vai determinar a presença de uma doença aterosclerótica significativa, ou seja, se esse paciente já tem uma doença aterosclerótica. Então, ele já é classificado como alto risco. Dois, a utilização de scores de predição de risco, que eu vou mostrar para vocês. E três, a reclassificação do risco predito pela presença de fatores agravantes. Então, isso quer dizer que se pelo score ele deu baixo risco, mas ele tem um fator determinante, ele já pula direto para o alto risco, tá? Como assim? Primeira etapa. Então, os critérios de identificação de pacientes de alto risco de eventos coronarianos. O que que isso quer dizer? Se esse paciente tiver alguma dessas condições, ela já é classificada como alto risco. Se ela é classificada como alto risco, a gente já sabe que ela deve ter o seu LDL como desejável menor do que 70, tá? Quais são esses fatores? Doença aterosclerótica já presente, com artéria coronária, cerebrovascular ou obstrutiva periférica com manifestações clínicas. A aterosclerose na forma subclínica. Procedimentos de revascularização arterial. Diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. Doença renal crônica e hipercolesterolemia familiar, tá? Então, tudo isso já classifica o paciente como um alto risco e ele já deve ter um LDL menor que 70. Na segunda etapa, é um pouquinho diferente. Agora, se esse paciente ele não foi classificado naquele, naquele score primário, tem alguma daquelas classificações, eu vou determinar a partir de uma pontuação. Como assim? Primeira coisa que a gente tem que observar, que existe uma pontuação para mulheres e existe uma pontuação para os homens, tá? Então, digamos lá, eu vou colocar como exemplo, tá, gente, para a gente conseguir caracterizar. Então, eu tenho uma mulher que ela tem 63 anos, certo? A gente viu, vou até voltar aqui no slide anterior, quanto que ela tem de 117 de colesterol total, 117 colesterol total, e ela tem um 35 de HDL, tá? Vou chutar aí que a hipertensão dela é 13 por 7, né? 130 por 70. É, para que a gente consiga avaliar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não é fumante e não é diabético, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, é uma mulher, eu vou seguir essa tabelinha. Se fosse homem, eu ia seguir a outra, tá? Quantos anos ela tem? 63 anos, tá? Aqui. Então, ela já começa com uma pontuação de 9. 9 pontos, por isso, tá? Quanto que é o HDL dela? O HDL dela é de 35 a 44. Então, ela tem uma pontuação de 1. Mais 1, vai somando.
Quanto que é o colesterol dela? O colesterol total é 117, então é menor que 160. Então ela não pontua nada, tá vendo? Nada. Qual que é a pressão arterial sistêmica não tratada? Aqui ele divide tratada e não tratada. O que que isso quer dizer? Essa paciente ela já trata a hipertensão ou não? Como ela não trata a hipertensão e ela tem 13/70, ou seja, 130 a sistêmica dela, né? Está nessa faixa. Então a pontuação dela é 1. Aí essa daqui eu não vou, essa coluninha eu não vou usar. Por quê? Porque ela não trata a hipertensão, então eu tenho que usar essa não tratada. Ela fuma? Não, pontuação 0. É diabética? Não, pontuação 0. Se ela fosse diabética, olha aqui, ó, a pontuação dela seria 4, só pelo fato dela ser diabética, tá? Então, eu não tenho mais pontuação nenhuma. Então, 9 mais 1 quer dizer que ela tem o quê? 11 de pontuação. Qual que é o fator de risco predominante dela aqui? Idade. O restante ela está conseguindo controlar. Então, ela tem 11 pontos. Então, eu venho aqui, ó, calculei, no total, ela tem 11 pontos. Eu venho nessa tabelinha e avalio que o risco dela é de 7,3%. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a faixa dos pontos e aqui eu tenho a porcentagem. Se ela tivesse um baixo risco, para ter um baixo risco, você tem que ter menor do que 5%. Um risco intermediário é de 5 a 20%. Alto risco é maior do que 20%. E muito alto risco é quando eu tenho um alto risco associado a problemas cardíacos. Então, o paciente que ele tem problemas cardíacos, ele daí vai ter muito alto risco, tá? Então, como ela tem 11 pontos, que equivale a 7,3%, quer dizer que ela chega aqui, ó, no risco intermediário. E daí, como que ela vai interpretar? Se ela está no risco intermediário, eu venho aqui, ó, ela tem que ter um LDL menor do que 100. Portanto, os valores de LDL estão desejáveis, de acordo com essa tabela, tá? Agora, na terceira etapa, que ela foi a segunda etapa, eu vou pegar aquela pontuação que deu um risco intermediário, certo? E vou avaliar se ela se encaixa em algum desses fatores agravantes de risco. Se ela se encaixar em algum desses fatores aqui, ela vai automaticamente passar para o alto risco. Mesmo que aqui deu intermediário. Então, se ele deu intermediário ou ele deu baixo risco e eu tenho um fator agravante, eu já mando esse paciente para o alto risco e aí o LDL dele tem que ser menor do que 70, de acordo com o que está estabelecido aqui no valor de referência. E quais são esses fatores agravantes? História familiar com doença arterial, né? Critérios de síndrome metabólica, microalbuminúria, hipertrofia ventricular, proteína C reativa, espessura íntima média de carótidas, score de cálcio, né? E índice de tornozelo braquial, que são tudo parâmetros que o cardiologista avalia para saber como está a saúde vascular desse paciente. Entenderam? Então, é dessa forma, dessa maneira, que a gente consegue fazer a avaliação de risco desse paciente, dividida em 3 etapas. Essas tabelas, elas estão disponibilizadas, né, pelas diretrizes. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. É só pedirem no meu Instagram. Entra lá, doutora Francine.análises clínicas, que eu disponibilizo para vocês. E daí vocês conseguem calcular e, mais do que isso, vocês conseguem orientar esse paciente. Porque, na maioria das vezes, eles chegam para nós perguntando como que eu faço isso? Como que eu avalio? Como que eu tenho que avaliar? Então, é dessa forma que a gente vai avaliar. Quando eu tenho para valores de colesterol total, HDL, VLDL, triglicerídeos, e eu tudo consigo pelos valores desejáveis que já são estabelecidos. Agora, para colesterol LDL e para não HDL, aí eu tenho que avaliar o risco. Mas fazendo um parênteses, né? O que é esse não HDL? São todos os colesteróis excesso HDL. E por que eles fazem essa divisão? Porque todas as outras lipidogramas,
As outras lipoproteínas, né, que nós temos lá o VLDL, o IDL, o LDL e os quilomicrons, todas essas acabam tendo risco. é, Os quilomicros a gente acaba não dosando aqui, né? Mas eles acabam entrando nos valores de triglicerídeo. Então, vou até tirar esses quilomicros. Todas essas daqui, eles têm um risco aterosclerótico. O que que isso quer dizer? Se estão aumentados, tem risco de causar um infarto, tem risco cardíaco. Então, quando eu calculo não a HDL, eu estou calculando também esse risco cardíaco. Tanto para o LDL, que é uma lipoproteína isolada, ou seja, transforma somente colesterol, quanto para os não HDLs. Então, é essa forma que a gente consegue interpretar o lipidograma. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu comentário também, que eu fico muito contente de conhecê-los e também compartilhar conhecimento a vocês, certo? Então, por isso que eu agradeço, né, que vocês estão vendo esse vídeo até o final e muito obrigada, até a próxima.